E se toda noite, enquanto você dorme sozinha, alguém, ou algo, se deitasse ao seu lado? E se você sentisse o peso no colchão, o calor do corpo, a respiração no seu pescoço, mas quando abrisse os olhos, não houvesse ninguém? E se isso continuasse por meses, até que você não soubesse mais o que era real e o que era imaginação? Antes de começar essa história que vai te fazer questionar cada som estranho da sua casa à noite, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você já acordou com a sensação de que tinha alguém na cama com você? Já sentiu uma presença invisível te tocando durante a noite? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. Hoje vou contar a história de Camila, uma mulher de 33 anos casada com André, um enfermeiro que trabalhava em turnos noturnos. 3 noites por semana, Camila dormia sozinha. Ou pelo menos, deveria estar sozinha. Mas toda noite que André trabalhava, ela sentia o colchão afundando ao lado dela, braços invisíveis a envolvendo, um toque que era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Durante 6 meses, ela não contou para ninguém, com medo de soar louca, com medo de que fosse realmente só imaginação. Até a noite em que acordou e viu as marcas. Marcas de mãos no travesseiro ao lado. Marcas de dedos no seu próprio corpo. E pior, marcas de algo que definitivamente não era humano. Prepare-se, porque essa história sobre solidão, obsessão sobrenatural e os perigos de deixar portas abertas que não deveriam ser abertas vai te fazer dormir com as luzes acesas hoje. Camila e André estavam casados há 5 anos. Era um bom casamento, não perfeito, mas sólido. Eles se amavam, se respeitavam, raramente brigavam sério. O único ponto de tensão era o trabalho de André. Ele era enfermeiro na UTI de um hospital grande, e os turnos noturnos pagavam melhor. Então 3 noites por semana, terças, quintas e sábados, ele saía às 18 horas e voltava apenas às 8 horas da manhã seguinte. Eu odeio dormir sozinha, Camila tinha reclamado mais de uma vez. A casa fica muito silenciosa, muito vazia. Eu sei, amor. Mas é temporário. Só mais 1 ano para juntarmos a entrada do apartamento novo, e aí eu mudo para turno diurno. André sempre a beijava antes de sair. Você vai ficar bem. Tranca tudo, deixa o cachorro dentro, e qualquer coisa me liga. Mas Max, o Golden Retriever deles, não ajudava muito. Ele dormia no corredor, não no quarto. E Camila ficava ali, na cama king size que parecia enorme demais para uma pessoa só, tentando dormir. Foi numa terça-feira de março que começou. Camila tinha ido dormir por volta das 23 horas, lendo um livro até pegar no sono. Acordou às 2 horas da manhã com uma sensação estranha, aquela sensação de não estar sozinha. Abriu os olhos no escuro. O quarto estava normal. Porta fechada, janelas fechadas, Max roncando no corredor. Tudo como deveria estar. Mas havia algo. Uma presença. Ela podia sentir. Está na sua cabeça. Ela sussurrou para si mesma. Você está sozinha. Está imaginando coisas. Mas então sentiu. O colchão afundou levemente do lado de André, como se alguém tivesse se deitado ali. Camila ficou completamente paralisada, o coração disparado. Virou a cabeça lentamente, forçando-se a olhar. Nada. Ninguém. Apenas o lado vazio da cama. Mas o colchão continuava afundado, como se um corpo invisível estivesse deitado ali. André. Ela sussurrou, sabendo que era ridículo. André estava no hospital há 30 minutos dali. Não houve resposta. Mas ela sentiu algo pior. Calor. Calor humano emanando daquele espaço supostamente vazio. E então, um toque. Leve, gentil, na sua bochecha. Como se dedos invisíveis estivessem acariciando seu rosto. Camila gritou, pulou da cama, acendeu todas as luzes. O quarto estava vazio. Completamente vazio. Ela checou embaixo da cama, no closet, no banheiro. Nada. Estava sozinha. Você está cansada. Estava sonhando. Ainda meio dormindo. Ela tentou se convencer. Mas o coração ainda batia descompassado, e ela sabia, que tinha sentido aquilo. Ligou para André. Ei, amor, você está bem? É tarde. O que aconteceu? Ele estava preocupado.
Eu só senti sua falta. Queria ouvir sua voz. Quer que eu peça para sair mais cedo? Posso tentar. Não, não. Está tudo bem. Desculpa incomodar. Te amo. Ela não dormiu o resto da noite. Ficou sentada na sala, todas as luzes acesas, Max ao lado, esperando o sol nascer. Quando André chegou em casa na manhã seguinte, encontrou Camila exausta, com olheiras profundas. Você não dormiu nada, dormiu. Tive pesadelos. Só isso. Quer que eu mude meu turno? Eu posso. Não. Não, a gente precisa do dinheiro. Eu vou ficar bem. Foi só uma noite ruim. Mas não foi só uma noite. Na quinta-feira, aconteceu novamente. Mesma hora, 2 horas da manhã. O colchão afundando, o calor, o toque. Desta vez, Camila não gritou. Ficou imóvel, fingindo dormir, o terror percorrendo cada nervo. E sentiu braços invisíveis a envolverem por trás. Um abraço. Como André fazia toda noite antes deles dormirem. O mesmo abraço, a mesma posição. Mas frio. O toque era frio, mesmo emanando calor. Por favor, vá embora, ela sussurrou. Seja lá o que você é, por favor, me deixe em paz. Os braços apertaram mais. Não dolorosamente, mas possessivamente. E então ela ouviu. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Uma voz. Masculina. Profunda. Você está sozinha. Eu apenas mantenho companhia. Camila deveria ter contado para André imediatamente. Deveria ter buscado ajuda, falado com alguém. Mas tinha medo. Medo de soar louca. Medo de que fosse realmente alucinação, estresse, algo psicológico. E pior, havia uma parte pequena, envergonhada dela que não odiava completamente a sensação de não estar sozinha. Ela estava solitária. Profundamente solitária. André trabalhava muito, e quando estava em casa, estava exausto. Eles mal faziam amor mais, mal conversavam além de logística. E nessas noites sozinha, a casa parecia tão grande, tão vazia, tão silenciosa. E então havia essa presença. Esse ser, ou o que quer que fosse, que a abraçava, que a aquecia, que fazia ela se sentir menos sozinha. Isso é errado, ela sussurrava para si mesma durante o dia. Isso é perigoso. Você precisa contar para alguém. Mas não contava. E as manifestações continuavam. Toda terça, quinta e sábado. Sempre às 2 horas da manhã. Sempre o mesmo padrão. O colchão afundando, o calor, os braços invisíveis, a voz na cabeça. Quem é você? Camila perguntou uma noite, após semanas aguentando em silêncio. Alguém que vê você, que aprecia você, que percebe quando está sozinha e triste. Você é um fantasma? Um espírito? Sou mais do que isso. Menos do que isso. Sou o que você precisa que eu seja. Eu não preciso de você. Eu tenho marido. Tem. Ou tem um homem que mora na mesma casa mas que não te vê realmente há meses. A voz era suave, não acusatória, mas as palavras cortavam. Quando foi a última vez que ele te abraçou assim? Que passou uma noite inteira apenas te segurando? Camila não tinha resposta. Porque era verdade. André estava sempre cansado, sempre preocupado com trabalho, sempre ausente. Mesmo quando estava fisicamente presente. Eu não deveria estar tendo essa conversa com você, ela disse, lágrimas escorrendo. Você não deveria estar aqui. Mas estou. E você não quer que eu vá embora. Não realmente. E essa era a verdade mais assustadora de todas. Por que não? Ela não queria. Essas noites com a presença invisível tinham se tornado reconfortantes. Ela dormia melhor quando ele estava lá. Ela tinha começado a pensar nele como ele. Acordava mais descansada. Sentia-se menos sozinha. Isso é errado, ela repetia para si mesma. Isso é traição. Mesmo que ele não seja físico, mesmo que seja o que for. Mas continuava permitindo.
Continuava não contando para André. Continuava esperando pelas noites de terça, quinta e sábado com uma mistura de pavor e antecipação. Foi no terceiro mês que as coisas escalaram. Camila acordou uma manhã e percebeu: havia marcas no seu corpo. Não machucados, não nada doloroso, mas marcas leves, avermelhadas, como de dedos que tinham segurado com gentileza. Nos quadris. Nos ombros. O que? Ela olhou no espelho, tocando as marcas. Eram reais. Físicas. Não imaginação. E no travesseiro ao lado, o travesseiro de André, havia uma indentação. A marca de uma cabeça. Como se alguém tivesse dormido ali a noite inteira. Camila trocou a fronha rapidamente antes de André voltar. Usou maquiagem para cobrir as marcas no pescoço. E quando André chegou, ela forçou um sorriso normal. Como foi o plantão? Cansativo. Perdemos 2 pacientes hoje. André estava visivelmente abalado. Às vezes eu odeio esse trabalho. Quer conversar sobre isso? Não. Só quero dormir. Ele foi direto para o quarto, mal olhando para ela. E Camila sentiu. Sentiu a raiva, o ressentimento, a solidão. E sentiu algo mais, uma presença invisível ao lado dela na cozinha. Não tocando, apenas presente, observando. Vê, a voz sussurrou na mente dela. Ele não te vê, não te aprecia. Mas eu vejo. Eu sempre vejo. As coisas ficaram progressivamente mais intensas. A presença não se limitava mais apenas às noites que André trabalhava. Começou a aparecer durante o dia também. Camila sentia toques quando estava sozinha em casa, uma mão na cintura enquanto cozinhava, dedos correndo pelos cabelos enquanto lia, um abraço por trás enquanto lavava a louça. Você precisa parar, ela disse em voz alta uma tarde, sabendo que estava sozinha fisicamente mas não realmente. Isso está indo longe demais. Você gosta. Não minta para si mesma. A voz era mais confiante agora, mais presente. Você espera por mim. Conta as horas até André sair para o trabalho. Não é verdade. Não é. Então por que você não contou para ele? Por que não buscou ajuda? Por que continua permitindo? Camila não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas era feia demais para admitir em voz alta. Porque ela estava se apegando àquela presença. Estava desenvolvendo sentimentos, confusos, errados, impossíveis, mas reais. Foi numa quinta noite que tudo mudou completamente. André tinha saído para o plantão como sempre. Camila tinha jantado sozinha, assistido TV, ido dormir. E quando a presença chegou às 2 horas da manhã, algo era diferente. Ela podia vê-lo. Não completamente, não como pessoa sólida, mas uma forma semi-transparente, uma silhueta masculina deitada ao lado dela na cama. Alto, ombros largos, cabelos escuros. Você está me mostrando, Camila sussurrou, o coração disparado. Por quê? Porque você está pronta. Porque não está mais com medo. A forma se aproximou, e Camila podia ver agora, um rosto bonito, quase perfeito demais. Olhos escuros, intensos. Por que você quer me ver? Eu não. Não minta. Dedos semissólidos tocaram o rosto dela. Você passou meses desejando isso. Desejando companhia, atenção, toque. E eu dei tudo isso. Sem julgamento, sem expectativas, sem decepção. Você não é real. Você não pode ser real. Sou tão real quanto você permite que eu seja. Ele se inclinou mais perto, e Camila podia sentir a respiração dele, fria, mas presente. E você tem me permitido ser muito real ultimamente. Eu tenho marido. Eu amo meu marido. Ama. Ou amava. Quando foi a última vez que ele realmente te tocou? Te olhou como eu estou olhando agora? Te fez sentir desejada? As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Isso não é justo. Você está aproveitando da minha solidão. Não estou aproveitando. Estou preenchendo um vazio que ele criou. A forma se deitou ao lado dela, não tocando, mas próximo.
Eu não sou o vilão aqui, Camila. Sou apenas a consequência. Consequência de quê? De um casamento que está morrendo. De uma mulher negligenciada. De portas emocionais deixadas abertas por tempo demais. Ele finalmente tocou, mão no rosto dela, gelada mas gentil. Eu apenas entrei por essas portas. Camila deveria ter se afastado. Deveria ter gritado, rezado, feito algo para expulsá-lo. Mas não fez. Porque havia verdade no que ele dizia. Verdade feia, dolorosa, mas verdade. Seu casamento estava morrendo. André estava ausente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E ela estava tão sozinha. E essa presença, esse ser, tinha preenchido aquele vazio de formas que ela não sabia que precisava. O que você quer de mim? Ela finalmente perguntou. Apenas continuar sendo o que tenho sido. Companhia. Conforto. Atenção. A forma sorriu, não maliciosamente, mas quase, tristemente. Eu não posso te dar tudo que um humano pode. Mas posso dar o que ele não está dando. E qual é o custo? Sempre há um custo. O custo é você aceitar que está permitindo isso, que não é vítima passiva, que está escolhendo ativamente ter esse relacionamento comigo. Mas estavam lá ontem. Eu juro que estavam. Camila estava à beira da histeria. Camila, amor, me escuta. Você não está dormindo bem há meses. Você está sozinha 3 noites por semana. Você está sob muito estresse. André a abraçou, mas era abraço de preocupação médica, não de crença. Vou agendar uma consulta com um psiquiatra, ok? Alguém que possa te ajudar. Eu não preciso de psiquiatra. Eu preciso que você acredite em mim. Eu acredito que você está experienciando algo. Mas acho que é. Camila, você acabou de me contar que fez amor com um fantasma. Você ouve como isso soa? E sim, ela ouvia. Soava louco. Soava como alguém tendo um colapso mental. Mas ela sabia que era real. E se eu provar? Ela disse de repente. Provar como? Hoje à noite. Você fica em casa, não vai pro plantão. E você vai ver. André hesitou. Camila, eu não posso faltar no trabalho assim. Por favor. Ela estava implorando agora. Apenas uma noite. Me dá uma noite para provar que não estou louca. André olhou nos olhos dela e viu o desespero. Ok, eu ligo e digo que estou doente. Mas Camila, se nada acontecer, você promete que vai ver o psiquiatra? Prometo. Aquela noite foi a mais longa da vida de Camila. Ela e André foram para a cama às 22 horas, ambos acordados, esperando. André estava cético, mas tentando ser solidário. Camila estava aterrorizada, não de que nada aconteceria, mas de que algo aconteceria e André finalmente saberia a verdade completa da traição dela. Meia-noite passou. 1 hora, 2 horas se aproximou. Camila estava tensa, o corpo rígido, esperando. E então? Nada. 2 horas passou. 2 horas e 15, 2 horas e 30. Nada aconteceu. Camila. André disse gentilmente. Não tem nada aqui. Está tudo bem. Você só precisa de ajuda. Não entendo. Ele sempre vem. Sempre. Camila estava confusa, frustrada. Por que ele não veio hoje? Porque não há ninguém. É sua mente, amor. E está na hora de admitir isso. Mas então Camila entendeu. E o terror a atingiu. Ele não veio porque você está aqui. Ele só aparece quando estou sozinha. Quando estou vulnerável. Ou, André disse pacientemente, quando você está sozinha é quando seu cérebro cria essas experiências para lidar com a solidão. Camila queria gritar, queria arrancar os cabelos. Como ela provaria algo que só acontecia quando estava sozinha? Como faria André acreditar? Fica comigo amanhã também, ela implorou. Falta de novo. Só mais uma noite. Camila, eu não posso. Já faltei hoje, se faltar amanhã vou ter problemas sérios.
André a abraçou. Mas olha, que tal isso? Eu peço para minha mãe vir ficar com você nas noites que eu trabalho, só temporariamente, até você se sentir melhor. Não. Não quero sua mãe aqui. Porque ela sabia, a presença não apareceria com outra pessoa na casa. E então não haveria como provar, como fazer André acreditar. Então o quê? Você quer que eu largue o emprego? A gente não pode pagar as contas com meu salário sozinho, Camila. Você sabe disso. Ela sabia. Estava presa. Presa entre a realidade financeira e a realidade sobrenatural. André foi trabalhar na quinta seguinte, após fazer Camila prometer que ligaria para ele ao menor sinal de alucinação. E Camila foi para a cama, com medo e antecipação em medidas iguais. Às 2 horas, a presença voltou. Mais sólida do que nunca. Quase completamente corpórea agora. Você tentou me expor, a voz disse, e havia raiva nela pela primeira vez. Tentou fazer ele me ver. Eu só queria provar que não estou louca. Você não está louca. Mas está minha agora. A presença, que ela podia ver claramente agora, um homem bonito de características quase perfeitas, se deitou sobre ela, pinando-a na cama. Eu dei atenção, dei carinho, dei tudo o que ele não dava. E agora você me deve. Eu não devo nada para você. Sai de cima de mim. Você me convidou. Toda noite, por meses, você me convidou com sua solidão, seu desejo, sua necessidade. Ele a beijou forçadamente. E agora não pode me desfazer. Camila tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou se mover, mas estava paralisada. E então, horrorizadamente, percebeu, Max, o cachorro que sempre dormia no corredor, estava em silêncio absoluto. Como se nem percebesse o que estava acontecendo. Cachorros só latem para ameaças que podem ver, a presença sussurrou. E eu escolho quem me vê. Camila ficou sozinha no corredor. E sentiu Daniel ao lado dela. Agora ele foi embora, a presença sussurrou. Agora é só nós. Não. Camila se afastou. Você não entende. Você destruiu meu casamento. Eu destruí meu casamento. Por causa disso, dessa conexão doentia. Não era doentio quando você precisava. Quando estava sozinha, abandonada, ignorada. Eu estava lá. Eu te confortei. Sim. E eu deveria ter usado esse desconforto para confrontar Roberto. Deveria ter forçado conversas difíceis, terapia de casal, qualquer coisa. Mas ao invés disso, encontrei um escape. Você. E agora você me culpa? Eu culpo nós dois. Você por não ter seguido em frente quando deveria. Eu por ter permitido isso. Camila limpou as lágrimas. Daniel, você precisa ir. Realmente ir. Não apenas do quarto, mas cruzar. Seguir em frente. Não posso. Estou preso aqui. Não está. Você se prende aqui. Assim como está tentando me prender. Camila foi até o quarto, pegou uma Bíblia que não abria há meses. Eu vou te ajudar. Mas você precisa deixar ir. Deixar você? Deixar tudo. A solidão, a dor, o arrependimento. Deixar esta casa. Deixar o mundo dos vivos. Ela abriu a Bíblia em Salmo 23, começou a ler em voz alta. Não. A presença de Daniel ficou agressiva. Objetos começaram a cair. Gavetas se abrindo. Você não pode me fazer ir. Eu escolho ficar. Você não tem escolha mais. Eu não vou permitir que você fique. Você se alimenta da minha solidão, e eu me alimento da sua presença, e isso é parasitário. Não é amor. Nunca foi amor. Mas eu te amo. Não. Você ama não estar sozinho. E eu também. Mas isso não é base para nada, nem para relacionamento humano, nem para, seja lá o que isso é. Camila continuou lendo, mesmo com o quarto tremendo ao redor. A presença de Daniel começou a enfraquecer. Ela podia sentir. Por favor, não me mande embora. Não me force a enfrentar o vazio de novo. O vazio só existe porque você se recusa a atravessá-lo. Do outro lado a paz,
Daniel. A sua esposa. A descanso. Camila estava chorando, mas não parou de ler. Deixa ir. Me deixa ir. E lentamente, gradualmente, a presença começou a desvanecer. Não com raiva, mas com resignação. Você está certa. Sobretudo, eu estava usando você tanto quanto você estava usando eu. E nenhum de nós estava realmente vivendo. Obrigada por me fazer perceber o quão sozinha eu estava. Mas agora preciso lidar com isso de verdade. Com meu marido real. Minha vida real. Adeus, Camila. E sinto muito por tudo. Eu também. A presença se dissolveu completamente. E pela primeira vez em meses, Camila ficou sozinha no quarto. Verdadeiramente sozinha. E foi libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Ela ligou para Roberto. Eu sei que você não quer falar comigo agora. Mas precisa saber. Ele foi embora. Eu mandei ele embora. E eu vou fazer terapia. Vou descobrir por que me permiti isso. E espero que você me dê chance de explicar. De consertar. Roberto não respondeu imediatamente. Então, eu também preciso de terapia. Porque você está certa. Eu te negligenciei. Te deixei tão sozinha que você preferiu um fantasma. E isso é culpa minha também. É culpa nossa. De ambos. Paramos de lutar pelo casamento. Podemos recomeçar a lutar? Podemos tentar. Os meses seguintes foram os mais difíceis do casamento deles. Terapia individual para ambos. Terapia de casal. Conversas brutalmente honestas sobre negligência, solidão, necessidades não atendidas. Eu não percebi o quanto você estava sofrendo, Roberto admitiu numa sessão. Estava tão focado em prover financeiramente que esqueci de prover emocionalmente. E eu não comuniquei. Apenas me retraí. E quando Daniel apareceu, era mais fácil aceitar aquela companhia do que lutar pela nossa. Camila segurou a mão dele. Mas eu escolho lutar agora. Se você também escolher. Eu escolho. Roberto pediu transferência de volta para turno diurno, mesmo significando corte salarial. Dinheiro a gente recupera. Casamento perdido não. Camila continuou terapia, trabalhando através de questões de codependência emocional, necessidade de validação externa, medo de confronto. Você usou Daniel como escape, a terapeuta explicou. Ao invés de enfrentar problemas reais no seu casamento, criou relacionamento alternativo. E ele, preso e solitário, aproveitou, ambos se alimentando da fraqueza um do outro. Foi real? Ou eu apenas estava tendo colapso mental? Pode ter sido ambos. A mente humana é complexa. Sob estresse prolongado, solidão extrema, pode criar experiências que parecem reais. Ou talvez havia algo sobrenatural. Honestamente, não importa. O que importa é o que você aprende. E Camila aprendeu. Aprendeu sobre limites saudáveis. Sobre comunicação. Sobre a diferença entre solidão e estar sozinha. Sobre como fantasmas, literais ou metafóricos, só têm poder se você permitir. Um ano após mandar Daniel embora, Camila e Roberto estavam renovando os votos. Não grande cerimônia, apenas eles dois, o pastor, e promessas mais honestas. Eu prometo estar presente, Roberto disse. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Prometo ver você, ouvir você, priorizar você. Eu prometo comunicar, Camila respondeu. Quando me sentir sozinha, quando precisar de mais, vou dizer. Não vou me retrair. Não vou buscar conforto em lugares errados. E foram promessas que mantiveram. Não perfeitamente, nenhum casamento é perfeito. Mas consistentemente. 2 anos depois, eles se mudaram daquela casa. Precisamos de recomeço fresco, Camila disse. Sem memórias ruins. Sem fantasmas. Na última noite na casa antiga, Camila ficou sozinha no quarto por um momento. Obrigada, Daniel, ela sussurrou, por me mostrar o que estava faltando. Espero que você encontrou paz.
E espero que sua esposa estava esperando do outro lado. Não houve resposta. Não esperava que houvesse. Daniel tinha realmente ido embora. 5 anos após o incidente com Daniel, Camila estava ministrando numa palestra sobre saúde mental e relacionamentos. Ela tinha se tornado terapeuta, usando sua experiência para ajudar outros. Solidão dentro de relacionamento é real, ela disse para a audiência. E é mais perigosa do que solidão física. Porque você está tecnicamente acompanhado, então se sente culpado por se sentir sozinho. Uma mulher levantou a mão. Mas como você comunica isso sem parecer ingrato? Meu marido trabalha duro, provê bem. Como eu digo que preciso de mais sem soar egoísta? Você diz exatamente isso. Eu aprecio tudo que você faz, mas preciso de mais tempo de qualidade, mais conexão emocional. E se ele não ouve? Você insiste. Vai para a terapia de casal. Luta pelo relacionamento. Camila pausou. Porque se você não lutar, vai encontrar formas doentias de preencher o vazio. E acreditem, eu sei disso por experiência. Após a palestra, a mesma mulher se aproximou. Posso te contar algo? Algo que vai soar louco? Claro. Eu sinto uma presença. Na minha cama. Quando meu marido trabalha à noite. E é reconfortante. Não assustador. E isso me apavora porque eu sei que não é normal. Camila sentiu um calafrio. Você mora numa casa antiga? Sim. Por quê? E essa presença, ela interage com você? Te conforta? Sim. Como você sabe? Camila segurou as mãos da mulher. Porque eu passei pelo mesmo. E preciso te avisar, parece inofensivo no início. Parece apenas companhia. Mas se torna obsessão. Isolamento. Você começa a preferir a presença ao seu marido real. O que eu faço? Primeiro, conta para seu marido. Honestamente. Sobre a solidão que te levou a aceitar essa presença. Segundo, procura ajuda, terapia, talvez até avaliação psiquiátrica. Terceiro. Camila respirou fundo. Manda a presença embora. Com firmeza. Com oração se você for religiosa. Com autoridade se não for. Mas manda embora antes que seja tarde demais. A mulher tinha lágrimas nos olhos. Você acha que eu sou louca? Não. Acho que você está desesperadamente sozinha. E quando estamos assim, a mente, ou o mundo espiritual, ou ambos, criam formas de preencher o vazio. Essas formas nunca são saudáveis a longo prazo, Camila continuou. Podem começar como conforto, mas se tornam prisão. Eu quase perdi meu casamento. Não deixa chegar nesse ponto. A mulher assentiu, limpando as lágrimas. Obrigada. Por ser honesta. Por não me fazer sentir louca. Camila escreveu seu contato. Me liga se precisar conversar. De verdade. E por favor, não subestima isso. Não espera ficar pior. Naquela noite, em casa, Camila contou a Roberto sobre o encontro. Ela está no início. Exatamente onde eu estava. E eu me vi nela, a solidão, a negação, a aceitação gradual de algo que deveria ser rejeitado. Você acha que é comum? Outras pessoas passam por isso? Roberto perguntou, abraçando-a no sofá. Não sei se comum. Mas acho que há muitas pessoas vivendo com presenças, literais ou metafóricas, porque é mais fácil do que confrontar problemas reais. Obrigado, Roberto disse de repente. Por quê? Por ter lutado. Por ter mandado ele embora quando poderia ter se entregado completamente. Por ter escolhido nosso casamento real sobre aquela fantasia. Foi a escolha mais difícil que já fiz, Camila admitiu. Porque Daniel preenchia vazio. E quando você manda embora aquilo que preenchia o vazio, fica vazio, cru, exposto. E tem que lidar com isso de verdade. E lidamos. Lidamos. Juntos. Camila se aconchegou contra ele. Você sabe o que mais aprendi? Que presença física não é suficiente. Você pode estar na mesma casa, mesma cama, e ainda estar completamente sozinho.
Mas também aprendi que presença emocional sem presença física também não funciona. Precisa de ambos. E agora temos ambos. Sim, finalmente. 10 anos após o incidente com Daniel, Camila e Roberto estavam celebrando 13 anos de casamento, ou como eles brincavam, 10 anos de casamento real, 3 anos de prática. Tinham um filho agora, Lucas, de 4 anos. E a casa nova era cheia de vida, risos, bagunça. Tão diferente daquela casa antiga, silenciosa, solitária. Você ainda pensa nele? Roberto perguntou uma noite, após colocarem Lucas para dormir. No Daniel. Ocasionalmente. Não com saudade, mas com compreensão. Ele era sintoma, não causa. O problema real era a gente. Nossa falta de comunicação, sua ausência, minha incapacidade de falar sobre necessidades. Você acha que ele encontrou paz? Espero que sim. Espero que quando finalmente deixou ir, conseguiu encontrar o que estava procurando. Camila olhou pela janela para a noite escura. Porque ninguém deveria ficar preso, nem vivos em casamentos mortos, nem mortos em casas vazias. Roberto a puxou para perto. Você salvou nosso casamento ao quase destruí-lo. É irônico. Às vezes precisamos chegar perto do abismo para perceber que não queremos cair. E às vezes... Camila pausou, escolhendo palavras cuidadosamente. Às vezes precisamos de um fantasma para nos mostrar que não estamos realmente vivendo. Anos depois, o livro de Camila, Solidão a Dois, Quando o Casamento Não Cura a Solidão, se tornou best-seller. Ela nunca mencionou Daniel especificamente, mas falou sobre presenças emocionais que preenchem vazios, sobre como solidão pode fazer a mente criar companhia, sobre os perigos de buscar validação fora do casamento antes de tentar consertar dentro. Numa entrevista, o entrevistador perguntou: o livro é baseado em experiência pessoal? Sim. Eu quase perdi meu casamento porque estava emocionalmente envolvida com a ideia de alguém que me via, me ouvia, me valorizava. E só quando confrontei isso, quando percebi que estava fugindo ao invés de lutar, consegui salvar o que realmente importava. E seu marido? Como ele reagiu quando você ficou vulnerável assim publicamente? Ele me apoiou completamente. Porque agora a gente entende que vulnerabilidade não é fraqueza. É fortaleza. É dizer eu estava quebrada, consertei, e quero ajudar outros a consertarem também. Na última página do livro, Camila escreveu uma dedicatória. Para Roberto, que teve paciência quando eu estava perdida, coragem para confrontar quando eu estava fugindo, e amor suficiente para lutar pelo nosso casamento mesmo quando parecia perdido. E para Daniel, onde quer que você esteja, espero que encontrou a paz que tanto procurava. Obrigada por me mostrar que eu não estava vivendo. Lamento que teve que ser da forma que foi. E para todos que dormem sozinhos mesmo acompanhados, há esperança. Mas ela requer honestidade brutal, comunicação dolorosa e escolha ativa de lutar. Todo dia. Sem desculpas. Sem fantasmas. 20 anos após aquela primeira noite quando sentiu o colchão afundar ao seu lado, Camila estava dando palestra para jovens casais. E uma jovem perguntou: como você sabe quando é hora de desistir? Quando o casamento está morto demais para salvar? Camila pensou na pergunta cuidadosamente. Honestamente, não sei se existe casamento morto demais se ambas as partes estão dispostas a ressuscitar. Mas sei que é sinal claro de que está morrendo, quando você prefere fantasmas, literais ou figurativos, à pessoa real ao seu lado. Quando você está tão desconectado que qualquer atenção, mesmo de fonte questionável, parece melhor do que o que você tem. E como você revive? Matando os fantasmas primeiro, confrontando-os, mandando embora. E então, com espaço limpo, sem distrações, sem escapes, você olha para seu parceiro e pergunta: você quer lutar por isso? Porque vai ser difícil. Vai ser doloroso. Vai exigir vulnerabilidade que apavora. Mas você topa. E se apenas um quer lutar? Então não adianta. Casamento precisa de dois lutando. Mas... Camila sorriu. Se ambos topam, se ambos se comprometem de verdade, é surpreendente o que pode ser ressuscitado. Se essa história te impactou,
Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. E me responde nos comentários. Você já se sentiu sozinho mesmo estando em relacionamento? Já buscou conexão emocional em lugares errados porque era mais fácil do que confrontar problemas reais? Comenta aqui embaixo. A história de Camila e Daniel nos ensina algo profundo e perturbador. Solidão dentro de relacionamento é mais perigosa que solidão física. Porque quando você está literalmente sozinho, sabe que precisa buscar companhia. Mas quando está acompanhado, mas se sente sozinho, é confuso. É culpa. É não deveria me sentir assim, então tem algo errado comigo. Daniel não era vilão. Era sintoma. Sintoma de um casamento que tinha parado de nutrir conexão emocional. E Camila não era vítima inocente. Ela escolheu o escape ao invés do confronto. Escolheu fantasma confortável ao invés de marido real, mas emocionalmente ausente. Quantas pessoas estão vivendo com Daniels agora? Não literalmente fantasmas, embora, quem sabe, mas escapes emocionais. O colega de trabalho que realmente me entende. O ex que continua conversando porque somos amigos. O personagem fictício de série que ocupa mais pensamento que o parceiro real. A fantasia de "e se eu tivesse escolhido diferente" que consome mais energia que trabalhar no que você escolheu. Todos são fantasmas. Todos são Daniels. E todos prometem a mesma coisa: conexão sem confronto, intimidade sem vulnerabilidade, validação sem trabalho. Mas é mentira. Porque conexão real requer confronto. Intimidade real requer vulnerabilidade brutal. E validação real requer trabalho conjunto, não escape individual. Camila quase perdeu tudo porque era mais fácil aceitar a tensão de presença sobrenatural do que dizer ao marido: estou me sentindo negligenciada e precisamos conversar. E Roberto quase perdeu tudo porque estava tão focado em prover materialmente que esqueceu de prover emocionalmente. Quantos de vocês estão cometendo os mesmos erros? Quantos estão provendo dinheiro, casa, estabilidade, mas não tempo, atenção, presença? E quantos estão aceitando migalhas de atenção de fontes questionáveis porque é mais fácil que exigir o que merecem da pessoa certa? O fantasma não era o problema. O problema era o vazio que o fantasma preencheu. E a única forma de exorcizar fantasmas, literais ou metafóricos, é preencher o vazio com algo real. Então me responde: que fantasmas você está alimentando? Que Daniel está dormindo na sua cama enquanto seu parceiro real está ausente? E mais importante, você vai continuar permitindo, ou vai ter coragem de mandar embora e lutar pelo real? Porque no final, fantasmas nunca te aquecem de verdade. Sempre deixam você frio. Sempre deixam você vazio. E sempre, sempre, te impedem de viver. Até a próxima história. E lembra, se você sente que não está sozinho mas se sente solitário, não é presença física que está faltando. É presença emocional. E nenhum fantasma, nenhum escape, nenhuma fantasia pode substituir isso. Apenas a pessoa real, realmente presente, realmente lutando ao seu lado.